Bom, muito boa noite a todos. Uma grande alegria participar dessa quarta edição do Fórum da Manhã. Um tema realmente provocativo, revoluções. E eu acho que o fato da gente estar fisicamente juntos aqui nessa sala, a grande vantagem disso é que a gente possa interagir. A gente possa ter um ambiente bem aberto para troca de ideias, para exploração de temas de interesse comum. Não teria o menor sentido cada um de nós aqui vir fazer um discurso, não conversarmos entre nós e voltar para casa. Seria muito mais fácil mandar um vídeo, mandar um texto, estaria tudo resolvido. Só faz sentido a gente estar fisicamente juntos aqui nesse momento, se a gente souber transformar isso numa conversa e numa interação. Estou dizendo isso para convidar vocês a agirem e participarem e tornarem esse momento algo que justifique a nossa presença aqui. A ideia, como nós combinamos com a Cristina e com o Ralph, é que cada um de nós faça uma pequena intervenção, de no máximo 5, estourando 10 minutos, e depois disso a bola está solta entre nós, para que a gente possa explorar e desenvolver os temas que nos interessam. Tá ok? As regras? Então, vou começar na minha condição de historiador de ideias, falando um pouco sobre o conceito de revolução. A semântica do termo é muito curiosa. É do latim revolutio, e é voltar ao ponto inicial, revolver. A palavra revolução, na sua origem, denotava exatamente o contrário do que ela passou a significar. Ou seja, ruptura, reinício radical. Quando Galileu usa a palavra revolução nos seus livros de astronomia, ele usa para descrever o movimento dos astros que voltam ao seu lugar periodicamente, revolvem. É a revolução dos astros. É tudo que volta ao seu ponto de origem, tudo que se repete, tudo que volta de novo a ser como era. Como é que a palavra revolução, na sua biografia semântica, foi ganhando essa nova conotação de rompimento, de ruptura, de recomeço radical? Isso acontece, foi bem estudado isso por gente séria de história das ideias. A primeira inserção do termo revolução nessa nova acepção de descontinuidade se dá no século XVIII, no contexto do iluminismo, quando se faz a historiografia do pensamento científico. O termo revolução ganha essa nova acepção quando D'Alembert, escrevendo sobre o pensamento científico, fala da revolução científica do século XVII. A revolução de Descartes, de Galileu, de Newton, de Kepler, e que foi, de fato, uma enorme descontinuidade no pensamento humano em relação ao que se acreditava antes. Isso começa com Copérnico e culmina com Newton. Mas o termo revolução entra no vocabulário humano com essa acepção de ruptura, de rompimento, muito tardiamente no século XVIII, para denotar o que aconteceu no mundo do pensamento, no mundo da ciência. Depois disso, o termo revolução ganha uma nova camada semântica, quando tem rupturas no campo institucional e político, principalmente, é claro, a Revolução Francesa. O termo revolução, tal como nós o entendemos, está muito marcado por essa ideia de uma sociedade que repentinamente transforma-se de alto a baixo e praticamente recomeça a sua vida comunitária, a sua vida institucional. E isso se dá com o fim do antigo regime. A Revolução Francesa é uma ruptura desse tipo. Então veja que o termo nasce com sentido de volta à origem, de revolver, de voltar ao começo, repetindo. Ele passa pela ciência para denotar uma revolução, uma descontinuidade no plano do pensamento e, por fim, atinge a acepção que nós temos naturalmente em mente, que é essa de radical recomeço. Essa ideia se torna muito poderosa no século XX com a Revolução Russa, que é, de novo, um projeto de recomeço do zero. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Russa são propostas de esquecer o passado, de passar o passado a limpo, de eliminar praticamente as práticas, os vícios,
as injustiças, as desigualdades do passado. No caso da Revolução Francesa, a igualdade de todos perante a lei, que era a marca mais grave do ponto de vista do liberalismo, a desigualdade no antigo regime entre os que estavam acima da lei e os que estavam sujeitos à lei. A ideia da igualdade perante a lei é talvez a ideia, a força da Revolução Francesa, e no caso da Revolução Russa, um movimento ainda mais ousado de igualdade econômica radical. Igualdade cívica, igualdade socioeconômica e de propriedade compartilhada dos meios de produção e do uso do planejamento central, erradicando o mercado como forma de coordenação econômica. Curiosamente, e aí talvez o termo original, revolução, faça de novo fazer sentido, voltando, as duas revoluções políticas, a francesa e a russa, culminam numa espécie de volta ao passado. A Revolução Francesa termina numa monarquia, com Napoleão Bonaparte, restabelece o status quo e o modus operandi da política monárquica, imperial, e a Revolução Russa, por tortuosos caminhos, especialmente o stalinismo, volta a alguma coisa bem parecida com o que era o czarismo, em nome do qual ela foi feita, para eliminá-lo. Você vê que a palavra revolução, curiosamente, acaba denotando o passado, vai ver que o Galileu tinha razão, né? Acaba voltando. Qual a mensagem básica disso? Não se muda uma sociedade de A a Z, do começo ao fim, da noite para o dia. Isso não existe. A ideia de passar a limpo tudo de uma vez e de mudar radicalmente tudo, recomeçar do zero, como se fosse um tabuleiro de xadrez que você vira e começa uma outra partida de novo, isso não tem. Isso é uma ilusão, né? E essas duas revoluções, de certa maneira, ensinam essa lição de que não se recomeça uma vida e não se recomeça uma coexistência, uma sociedade dessa maneira. Bom, isso é um panorama da semântica do termo revolução. Vamos chegar ao Brasil agora. Eu vou direto ao ponto, porque eu não vou me estender, e a gente depois vai poder explorar, detalhar e questionar, se for o caso, muito do que nós aqui vamos estar propondo. A pergunta que eu me faço, gente, será que o Brasil já passou por uma Revolução Francesa, no sentido de criar a igualdade de todos perante a lei? A desigualdade obscena da nossa vida coletiva e a desigualdade de tratamento nas instituições públicas me parece de tal ordem que eu tenho muitas vezes a impressão de que o Brasil é um país que ainda está por fazer este movimento de estabelecer, de terminar o seu antigo regime. A história do Brasil é uma história de acomodação, é uma história de reconciliação. Toda vez que se ameaça uma ruptura, que se ameaça uma mudança, há um retrocesso. E nós estamos vivendo um retrocesso de grandes proporções. Eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas não é só o Brasil, né? Mas depois de um momento em que se anunciava uma redução da desigualdade, uma conquista de cidadania, uma certa igualdade de todos na convivência, com muita dificuldade, com muitos desafios ainda por vencer, a sociedade dá um passo para trás. Esse passo para trás, ele vem, eu não acho que ele precisava necessariamente ter acontecido, mas eu entendo ele dentro de uma sequência de ondas de descontentamento que acabaram desaguando no pior conduto, que é a ruptura, tal como ela aconteceu. Nós tivemos o PT e o PSDB disputando 6 eleições sucessivas entre si. Desde a redemocratização, PT e PSDB sempre se alternaram no poder, e as 6 eleições que nós tivemos, antes da última, foram disputas entre PT e PSDB. PT e PSDB são 2 agrupamentos políticos originários da luta democrática contra a ditadura e que têm programas que, na sua essência, têm muita superposição e muita semelhança. Há diferenças, mas há muita superposição e semelhança. No entanto, PT e PSDB, no poder, preferiram se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira do que cooperar e trabalhar conjuntamente
em prol daquilo que acreditam. Os dois grupos, por razões que a gente pode depois explorar, no poder, não conseguiram e não tentaram, não realizaram algum tipo de aliança em nome dos objetivos que os unem. Um partido social-democrata e um partido trabalhista com ideias igualitárias. E tem muita coisa em comum. Preferiram se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira, enquanto estavam no poder, do que juntar esforços e trabalhar junto por aquilo que defendem. Isso abriu o caminho para o que aconteceu no Brasil. Lembra muito a República de Weimar. Enquanto os social-democratas e comunistas brigavam entre si, os comunistas acusando os social-democratas alemães de social-fascistas, e os social-democratas alemães chamando os comunistas de bolcheviques, e enquanto os dois brigavam, o que acontecia? O partido nazista nadava e nadou de braçada. E Hitler chega ao poder pelo voto. É uma dinâmica diabólica. Quando os grupos do campo democrático passam a se enfrentar, não se entendem, se enfraquecem, se fragmentam e abrem o caminho para um enorme retrocesso, como aconteceu no Brasil. É lógico que, felizmente, não com a gravidade do que houve na Alemanha depois da República de Weimar. A última coisa que eu vou falar, esse movimento que leva ao retrocesso, ele veio se anunciando em fases. Eu chamo de ondas. A primeira onda, que acaba desaguando em Bolsonaro, é a onda de junho de 2013. Aliás, teve uma cena típica de antigo regime. Gilberto Carvalho era secretário da Presidência da República, da Dilma. Quando o povo vai às ruas, milhões de pessoas em todo o Brasil, se manifestar, ele faz uma declaração digna de Maria Antonieta. Qual foi? Como o povo é ingrato. Ele falou isso. Como o povo é ingrato e não reconhece. Bom, tivemos junho de 2013, depois nós tivemos uma segunda onda que foi deflagrada pela morte de Eduardo Campos e quase elegeu a Marina. O descontentamento com o status quo político estabelecido, PT, PSDB, levou a Marina a uma situação de estar muito perto, mas ela foi violentamente atacada e destruída pelo poder instituído, que era o governo, Dilma, com seu diabólico João Santana. Ela foi desconstruída, então essa onda acabou refluindo também. Depois nós tivemos a onda do impeachment da Dilma, que foi uma grande onda de manifestação e de descontentamento que tomou o Brasil. Tivemos a onda da greve dos caminhoneiros, que em poucas semanas paralisou o Brasil e conseguiu a adesão da sociedade. E, por fim, tivemos a onda que elegeu Bolsonaro, contra o status quo político, pela indignação e pela insatisfação com essa situação que se estabeleceu e com tudo que a Lava Jato explicitou e tudo mais. A pergunta que eu faço, será que essas ondas terminaram ou será que elas estão apenas temporariamente, como nos outros episódios do passado, aparentemente estáveis, né? Ou será que nós vamos assistir novas ondas e esse descontentamento latente na sociedade brasileira ainda gerará outras ondas, provavelmente até contra o que ela trouxe, que foi a vitória desse agrupamento político de aventureiros, populistas, demagógicos, nacionalistas e tudo mais. A minha resposta é tentativa, e com isso eu vou terminar. Novas ondas virão. E eu acho que o Brasil caminha, se não conseguirmos resolver incrementalmente a nossa desigualdade, a nossa falta de dignidade, de respeito ao mínimo de oportunidades para todos os brasileiros, de igualdade perante a lei, eu tenho a impressão que nós vamos nos aproximar de uma situação realmente revolucionária, em que a possibilidade de uma ruptura que não sabemos para onde pode ir, vai acontecer. É assim que eu leio esse movimento político pelo qual o Brasil está passando, que não está desconectado do que se passa em outros lugares do mundo, mas que aqui adquire feições e colorido próprio. E, por trás disso tudo, o esgotamento desse modelo que era a alternância do campo democrático, PT e PSDB, que não conseguiu unir esforços, não conseguiu coordenar e agir cooperativamente, e acabou abrindo o flanco para o que os dois entendem ser um inimigo muito pior do que um ao outro.
E é o que aconteceu e está acontecendo no Brasil. Então, basicamente, era essa a minha provocação inicial. Como é que nós fazemos agora, Rejane? Boa tarde a todos. Um pouco rouca. Parece que está meio seco, né, aqui. Tá. Ou, enfim, primeiro eu quero te agradecer, porque esse conceito de revolução que você trouxe vai ser muito oportuno para mim, porque, na verdade, o que eu quero falar é exatamente disso, que esse ano de 2019 é um ano que eu me sinto no meio de uma revolução no negócio do livro, mas é uma revolução no sentido do resgate. E tem muito a ver com o que aconteceu aqui também no fórum do ano passado, foi o meu primeiro fórum, e aconteceram dois momentos muito importantes. Um foi ter conhecido o Domênico de Masi, de quem eu tinha notícia pelo livro Ócio Criativo, mas eu não tinha a menor noção de que ele fazia essas provocações que estão nesse livro. A Cristina até pediu para eu apresentar o livro, mas eu acho que não é o caso. Inclusive, o livro está sendo vendido aqui. Mas eu quero conectar a descoberta do Domênico, a graça que foi conhecê-lo, porque essas provocações são feitas com muito charme, claro, e o que aconteceu no mesmo dia que eu conheci, que foi o dia em que a Livraria Saraiva pediu a sua recuperação judicial. Sendo que um mês antes, a Livraria Cultura tinha feito o mesmo movimento. Só para vocês terem uma ideia, o calote para algumas editoras foi de quase 30 milhões de reais. 20, 25, 15. No nosso caso, foi um valor muito menor, porque a gente tem o grupo editorial autêntico tem vários selos. Alguns selos dependiam fundamentalmente da performance na Saraiva e na Cultura, mas outros selos não. A gente tem um longo catálogo universitário que também é escoado em outras instâncias. Bom, o que aconteceu, então, de lá para cá? Todo o negócio do livro, obviamente, sofreu um impacto enorme, foi um tsunami. E durante todo esse ano, a gente começou a se questionar, eu mais do que nunca, sobre o que tinha acontecido nos últimos anos, que tinha feito com que a gente se tornasse refém de um modelo de negócio que já estava enfraquecido há algum tempo. Então, eu vou tentar ser bastante breve e dizer por que esse livro do Domênico, o tico dele liga com o teco, e é o teco também do Humberto Eco, é tudo que eu processei durante esses meses todos. Na verdade, essas redes elas estão em processo falimentar porque elas, de fato, apostaram num gigante público consumidor que começou a aparecer alguns anos atrás. E nós, também, editores, construímos um modelo de negócio muito parecido. Vou dar só um exemplo para vocês. Em algum momento, nos últimos 10 anos, o Paulo é editor, trabalhou num grande grupo editorial, ele sabe disso também, nós começamos a tentar identificar no país quem eram as pessoas, vejam bem, muito seguidas nas redes sociais, que podiam se transformar em autores. Então, em algum momento, as editoras passaram a identificar autores, não escritores. Fulano de tal tem 3 milhões de seguidores. Tá bom, o que nós vamos fazer dessa autora? Vamos inventar um tema para essa autora. Então, nós, editores, construímos livros porque essas pessoas tinham se tornado celebridades. E, ao mesmo tempo, um enorme público consumidor começou, sim, a consumir qualquer coisa no Brasil, inclusive livro. Tanto que essas redes construíram lojas gigantescas. Fazia sentido, naquele momento, construir grandes lojas para atender a essa demanda que era muito sedutora. Então, portanto, como nós, editores, nos comportamos nos últimos anos? Produzimos para termos livros nas listas dos mais vendidos. Produzimos para termos best-sellers. Enfim, aí vem o Domênico com esse conceito de... O livro é um livro sobre dicotomias, trabalho, ócio, digital, analógico, mas o que perpassa todo o livro é o conceito de desorientação. E eu senti profundamente que isso tinha a ver com o meu trabalho, com o trabalho da editora, porque essa desorientação também estava sendo provocada por uma falta total de filtro. Ontem a Cristina me lembrou dessa palavra que foi cara, inclusive, para Humberto Eco. Ele falava que era preciso construir uma teoria da filtragem. E talvez, se ele estivesse vivo hoje,
ele certamente desenvolveria isso. Então, foi aí que eu comecei a entender que o papel da editora é o papel de filtro, ou seja, os leitores confiam nas editoras, confiam na capacidade que elas têm de escolher, selecionar, avaliar. Naquele momento também, no ano passado, exatamente há um ano, o Domênico começou a falar com muita contundência que os intelectuais brasileiros deveriam construir um projeto de Brasil e escrever sobre isso. E eu comecei a pensar também qual é o papel de uma editora num processo como esse. Então, para resumir, tá? Porque senão eu podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, o que eu sinto como revolução nesse momento? Um resgate de valores que foram muito importantes no negócio do livro alguns anos atrás. E que valores são esses? Que valorizam o catálogo. A gente começa a resgatar a ideia de catálogo, de livros que têm vida útil longa, a história de publicar vlogueiro, youtuber, blogueiro, isso se desmanchou completamente. Você tem um ou outro caso. Aliás, esse é um grande anacronismo, né? Porque eles são os reis do mundo digital, mas eles querem ser publicados em livro, né? Todos eles querem serem famosos no mundo digital para um dia publicar um livro. Então, essa é a nossa revolução que a gente vive nesse momento. E eu tenho certeza absoluta que não é só a minha editora, eu tenho conversado com outros editores, grandes editores, a discussão é muito importante, porque diz sobre que tipo de escolha qualitativa queremos fazer, qual é o filtro que queremos usar, que critérios de avaliação nós vamos fazer daqui para frente. A sensação que eu tenho é de muita liberdade nesse momento. Estamos falando em conjunturas aqui que, no final das contas, elas se encontram. Qual é a grande onda que nos causou um impacto e um susto enorme? Vocês devem se lembrar aí da onda do livro de colorir. Quer dizer, um dia eu fui para a livraria, fiquei sentada tentando entender o que era aquilo, porque nós produzimos 150 mil exemplares em 3 semanas. E é o mesmo efeito que a gente vê hoje provocado pela internet, o efeito manada. Eu sentei e fiquei vendo o que as pessoas faziam. Então, era a prima que pegava 3, mas aí vinha a tia que pegava mais 2, ou seja, é a vizinha. Você começa a comprar um livro porque todas as pessoas que você conhece estão comprando. Você começa a votar num certo candidato porque todas as suas amigas e os seus vizinhos, etc., estão votando. Então, ou seja, a questão é essa. Como a gente vai se comunicar, e no caso a editora, principalmente, nesse momento, essa é uma discussão, como vamos nos comunicar, como vamos comunicar esses livros, esse livro, que fala muito sobre modelo, né? Ele não fala sobre filtro explicitamente, como Humberto Eco, mas ele fala sobre a ausência de modelos hoje e como isso provoca essa desorientação. E como nós vamos nos comunicar diante dessa desorientação, dessa falta de critério, dessa falta de filtro. É isso. Tá bom? Vamos continuar com livros ou vamos circular? Então tá bom. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Vou me apresentar um pouquinho melhor. Meu nome é Túlio Sereta Zozoloto. Eu sou químico de formação, com especialidade em Química Ambiental. E eu fiz MBA em Big Data. E, ouvindo vocês conversar, e também sobre as palestras anteriores, eu vou falar um pouquinho sobre o mundo da inovação que eu participo. Então, para mim, uma das principais formas de você acelerar o desenvolvimento do Brasil é via inovação, né? E eu comecei minha carreira na Natura, fiquei 6 anos na área de inovação da Natura, e lá eu tive bastante experiência com os mais diversos assuntos possíveis onde você pode inovar. Né, seja em sustentabilidade, seja em produto, seja em processo. E depois de 6 anos na Natura, eu recebi o convite para ir trabalhar na Oxiteno, que é uma empresa química brasileira, multinacional, de grande porte, e ela estava precisando passar por uma grande revolução. É uma empresa que tem muitos anos de Brasil e que sempre foi focada muito em commodities. E, de repente, as commodities começaram a não fazer mais tanto sentido. Ainda fazem, ainda tem um peso super relevante, só que ela precisava investir mais em inovação, mais em pesquisa e desenvolvimento. E aí a empresa fez o convite para construir essa área de inovação, mas para olhar para o futuro. Então, a gente começou um grande trabalho para ver como que a empresa ia mudar a partir dali e
por exemplo, ela atua em diversos segmentos, né? Agroquímicos, cosméticos, cuidado para casa. Só que os produtos que ela faz geralmente resultam em ganhos muito bons, seja para o meio ambiente, através de uma redução de impacto, ou seja para a sociedade. E aí a gente sabe que a forma de cultivo vai mudar, né? A gente sabe que a agricultura familiar está crescendo, a gente sabe que a agricultura urbana é uma grande tendência. E como é que a empresa vai se portar para isso? Para cosméticos, cada vez os cosméticos mais específicos, né? Assim, uma formulação específica para cada tipo de pessoa. E a gente começou esse grande trabalho para construir um novo futuro para a empresa. A gente olhou para diversas tecnologias que vão gerar novas formas de consumo, novas formas de utilização de produtos. E também a gente olhou para as grandes tendências mundiais. Então, urbanização, a questão da sustentabilidade cada vez mais forte, o empoderamento feminino. Então, a gente fez um grande estudo para ver como que isso vai afetar a empresa e o que a empresa tem que fazer para estar pronta para atender essas grandes demandas. Isso é um lado. A outra parte que eu compartilho com vocês são as questões relacionadas às associações que existem hoje para inovação. Também é um micro ambiente, né, onde você tem uma grande associação de empresas, que chama AMPEI, que é uma associação que reúne representantes de diversas empresas, onde existe uma grande interação dessas empresas com o governo. Então, assim, o que essas empresas podem fazer para melhorar a qualidade dos produtos brasileiros, como que os produtos podem ser mais inovadores, e o que o governo pode fazer para ajudar essas empresas nesse sentido. E também tem uma outra associação que chama MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, que também olha o que tem de política pública no mundo, que pode também ser utilizado no Brasil para melhorar essa interação entre governo, sociedade, sempre levando uma forma de potencializar o que é feito no país. Existem vários assuntos que a gente pode conversar, existem ferramentas de fomento à inovação que fazem muito sentido, inclusive, por exemplo, para o caso do Jequitibá Rosa. Eu tenho, por exemplo, um programa que chama Inova Talentos, onde você cria um projeto de inovação, seja uma inovação no cultivo, e você consegue ter pessoas trabalhando nesse projeto de 1 a 2 anos, recebendo uma bolsa para que esse projeto seja executado. Na minha área também, a gente trabalha muito com startup. Então, alguém comentou de drone, etc., usar drone na agricultura. Existem várias formas. Mapeamento por drone, de imagem, para ver áreas afetadas, áreas em crescimento. Então, assim, eu acho que uma das principais formas de a gente conseguir mudar o Brasil é via inovação. E existem milhares de ferramentas de incentivo para que isso aconteça. Tá? Eu sei que os assuntos aqui estão bem diferentes, né? Mas acho que a conversa vai ser boa daqui para frente. Obrigado. Pessoal, tudo bem? A minha revolução eu vou falar do mundo do trabalho, né? E que tem a ver com a minha carreira, propriamente dita. Eu comecei a trabalhar muito pequeno, com 12 anos, com 15 eu já estava trabalhando em indústria, né? E entrei nas multinacionais no boom das commodities, então peguei a era de ouro aí de trabalhar em montadora de automóveis e fazer um carro a cada 27 segundos. 7 dias por semana, 3 turnos e tudo mais. E eu trabalhava com engenharia de processos, então era apaixonante esse mundo de indústrias, né? Sou egresso do Senai, sou técnico mecânico, sou tecnólogo da FATEC, então eu estava no meu universo e estava tudo muito bem, tudo muito certo. Até janeiro de 2011 eu tenho uma experiência como voluntário na Cruz Vermelha por um final de semana e aí minha vida acabou, né? Explodiu meu cérebro, eu falei, o que é isso que eu estou fazendo na minha vida? Montando carros para demitir gente, porque a minha meta era reduzir headcount, né? Essa palavrinha maravilhosa do mundo corporativo para falar de pessoas, né? Então eu tinha uma meta de uma operação de 400 pessoas, reduzir para 350, reduzir para 300, para aumentar o resultado financeiro e fazer mais carros mais baratos, né? E de repente aquilo não fazia mais sentido nenhum, porque a minha experiência como voluntário foi usar engenharia de processos na Cruz Vermelha e o impacto foi enorme em 2 dias. Fui em Belo Horizonte, na ocasião das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro, né, em janeiro de 2011. O Brasil inteiro se mobilizou para mandar doações para lá.
E eu em uma célula da Cruz Vermelha em Belo Horizonte, eles estavam recebendo doações, estava caótico. Aí um pouquinho de engenharia de produção melhorou muito. De 1 caminhão por dia para 5 caminhões por dia. E aquilo foi chocante para mim, porque eu nunca tinha associado que trabalho voluntário poderia ser a sua atividade fim. Né? Não necessariamente você tinha que servir sopão, tinha que plantar uma árvore para fazer trabalho voluntário. Podia ser engenharia de processo. Né? E aí eu comecei a pesquisar outras fontes, parar de ler a Você S.A., comecei a ler outras coisas, né? E descobri que em outubro de 2010 o Brasil tinha aprovado a Política Nacional de Resíduos Sólidos e trouxe a obrigação da logística reversa. E logística reversa, em um breve contrato na Apple, eu tinha participado de um projeto. Quando eu joguei no Google, a primeira foto que me aparece é um lixão e um monte de gente catando embalagem. E, gente, mas o que isso tem a ver com o iPhone, né? Eu fui conhecer um catador do meu bairro de criação que me apontou a cooperativa de catadores. Sei quem aqui já teve a oportunidade de conhecer uma cooperativa de catadores? Vocês são diferenciados, gente, vocês sabem disso. E aí, quando você visita uma cooperativa de catadores, você observa duas coisas. Primeiro, pessoas sorrindo, via de regra, coisa que você não vê na Volkswagen e na Fiat. E pessoas no pior ambiente de trabalho que eu já vi na vida. Insalubre, perigoso, com baixa produtividade, muito pouca renda. E assim, não fazia sentido. Porque lá na Volkswagen a turma estava ganhando seus R$3.000 para apertar parafuso, com todos os benefícios do mundo, clube de campo e tudo mais, e um monte de zumbi trabalhando. E naquele outro lugar horroroso em termos de condições, as pessoas estavam diferentes. E a resposta veio de forma muito sábia da presidente da primeira cooperativa que eu visitei. Roger, sabe qual a diferença dessas empresonas que você trabalhou? É porque aqui todo mundo é dono. Para mim isso não significou nada, né? Aqui é uma cooperativa. Não vale a pena a gente ficar brigando, não vale a pena a gente detonar o vestiário, que por acaso nem tinha, mas tudo bem. Mas na Volkswagen isso era muito comum, vandalismo de funcionários e tudo mais. E quando eu comecei a pesquisar sobre cooperativismo, aprendi que não é nada novo, né? Isso vem lá de 1844, né? Como um dos enfrentamentos da Revolução Industrial e tudo mais. As nuvens se abriram no céu, eu falei, caraca, que modelo de negócio é esse? Porque eu, como vim de base, office boy, né, e tudo mais, via as dores do trabalhador operacional, né, da turma que estava apertando parafuso. Geralmente era falta de autonomia, eu não gosto do que eu faço, não vejo propósito e tudo mais. E no cooperativismo, a relação é completamente diferente com o trabalho. O trabalho em si pode ser muito parecido. Um gari coleta resíduos, um catador coleta resíduos e separa. Mas o porquê eu faço é completamente diferente. E o porquê eu faço muda a minha relação com o trabalho, a minha relação comigo mesmo. E aí eu me apaixonei. Principalmente quando eu vi que o que eu sabia fazer, que era organizar processos, podia ter um impacto violento naquele trabalho, de bom. E tentei ajudar sendo um consultor voluntário de catador. Percebi que algumas pessoas tentaram sem sucesso. E a decisão foi muito óbvia. Eu tenho que, junto com eles, montar uma cooperativa de catadores. Então, em outubro de 2011, eu me torno catador de materiais recicláveis e inicio a montar uma cooperativa junto com catadores para ver se a fusão desses dois mundos dava certo. O que o corporativo tem de bom, porque não é só ruim, né? Mas o que esse mundo cooperativo tinha para apresentar. E aí, desde 2011, essa é a minha profissão. Hoje a gente consegue vender serviço de gestão de resíduos com os mesmos catadores que tem em quaisquer cooperativas. Então, são os egressos do sistema penitenciário, são os imigrantes refugiados, a turma que está morando em abrigo, mas também engenheiros, designers, tem engenheiro químico lá na cooperativa, né? Todos juntos como sócios de um empreendimento para retirar materiais recicláveis do aterro sanitário, para preservar recursos, trazer economia para cliente. Então, eu tenho, nesses últimos 8 anos, analisado muito a questão do trabalho, do empreendedorismo social, dos negócios sociais, do sistema B, do capitalismo consciente, de todos esses novos movimentos, que nada mais são, se você olhar um pouco mais a fundo, do que a retomada, a origem do que é trabalho. Por que agora todo mundo quer virar marceneiro ou fazer cerveja artesanal? E o trabalho operacional, você vê o resultado da qualidade do seu trabalho assim. O trabalho criativo é mais difícil. Depende de aprovação de terceiros. E aí como é que fica a motivação? Então, hoje, quando o pessoal fala, a Ugreen é uma empresa do sistema B e por aí vai, eu falo, gente, vocês estão copiando cooperativa. Esse negócio de dar autonomia para funcionários, de deixar eles tomarem decisões, isso aí, né, gestão democrática, isso é um princípio cooperativo desde lá de trás.
Então, eu gostei da provocação de revoluções como a retomada, que o mundo do trabalho está passando por isso neste momento, né? E eu estou percebendo isso na nossa geração, né? Tanto o lado ruim, de frustração, de motivação e tudo mais, quanto o lado positivo, que são as pessoas se apropriarem do trabalho de uma forma mais saudável, né? Era essa a minha contribuição agora. Muito bem. Bom, meu nome é Paulo Werneck, eu sou editor, jornalista. Bom, me reconheço em vários pontos dos meus colegas de mesa que vocês disseram, então eu vou tentar trazer um pouco do que eu pensei aqui para falar, amarrando um pouco o que vocês falaram. Queria agradecer ao Fórum o convite, é uma honra muito grande estar aqui do lado dessas pessoas que eu admiro. Vocês dois eu conheci agora, mas Rejane e Eduardo são referências para mim, então eu me sinto honrado em estar aqui. Eu sou, como eu falei, jornalista e editor. Eu sou editor de uma revista chamada 451, que é especializada na cobertura de livros, né? E que adota um modelo empresarial já quase na direção do cooperativismo, porque é uma associação sem fins lucrativos. A gente resolveu abrir uma redação jornalística que não fosse com a lógica empresarial, mas que fosse um empreendimento social em prol do livro, em prol de tentar colocar o livro no centro do debate do Brasil, tentar mostrar que todas as questões que a gente enfrenta no Brasil, elas têm uma solução que pode passar pelo livro, pela leitura de livros. Tem livros que trazem conhecimento acumulado sobre questões importantes. A produção acadêmica do país vai parar nos livros, enfim, a gente usa pouco livro, né? E a gente vê, quando vai viajar, eu uma vez estava na França participando de um congresso, de manhã, aquela coisa de tomar banho com a televisão ligada, no Jornal da Manhã da França tem um quadro que chama o Livro do Dia. E aí o cara vai falar, o livro do dia é o romance do fulano de tal, fala 5 minutos daquele livro do dia, né? Nos Estados Unidos, que é uma sociedade altamente desenvolvida e digitalizada, inclusive, com a inovação, é um valor que vem muito de lá, né? É um lugar em que um livro é capaz de abalar a república, né? Sai um livro sobre o Trump e o país inteiro está falando sobre aquilo. Então, a cultura do livro, ela não é uma cultura ultrapassada, embora ela seja no Brasil uma espécie de Jequitibá rosa, né? Que a gente está aqui tentando segurar. Por outro lado, ela não é incompatível com a cultura digital, com a inovação e com uma sociedade desenvolvida, né? Eu vou falar um pouquinho como jornalista e editor. Então, esse título da nossa mesa, né? Essa provocação do Domênico que fala as reformas já não bastam, né? Mais ou menos isso. Agora é a hora da revolução. Eu vou tentar interpelar essa frase como um editor mais de texto acaba fazendo, né? Que é você pegar aquelas palavras e ver o que elas significam um pouco, não com a erudição do Eduardo, não vou fazer um recuo histórico tão grande, mas eu vou pensar no que elas querem dizer, né? A ideia de reformas, ela está na pauta política desde que eu me lembro como um leitor de jornais, né? Desde a era Collor, a gente está tentando reformar o país, trazer reformas, é uma expressão que é recorrente no noticiário político. E, no entanto, essas reformas elas parecem nunca chegar, nunca se consumarem, né? Por outro lado, a palavra revolução, ela também é bastante problemática, não só pelas questões históricas que o Eduardo apontou, mas também porque ela depende muito de quem pronuncia, né? Se a gente ouvir falar a Djamila Ribeiro ou a Marielle Franco falando em revolução, a gente pensa num tipo de revolução. Se a gente ouvir o Eduardo Bolsonaro falando em revolução, nós vamos pensar em outro tipo de revolução. Então, essa palavra foi apropriada de maneira muito ideológica, né? Principalmente, assim, quer dizer, essa discussão sobre se a Revolução de 64, se é adequado chamar isso de revolução, é um absurdo, né? Mas a gente ainda está com essa questão sendo discutida no país. Então, talvez fosse o caso de atuar como um editor que está interpelando a frase que ele está editando e pensar se a gente não poderia ter algum recurso de transformar essa frase para depurar o significado dela, né? Então, talvez, uma das técnicas que a gente usa ao editar um texto é você pode pegar os substantivos e adjetivar, transformar eles num adjetivo, né? Ou o contrário, pegar adjetivos e substantivar. Então, será que a gente não poderia começar a pensar que essa frase do Domênico poderia ser dita de outra maneira? Talvez não basta sermos reformistas, é preciso sermos revolucionários.
talvez seja uma frase que nos traga um pouco mais para a responsabilidade de agir, né? Porque ela nos coloca na frase, né? Quando você fala reformas não bastam, é a hora da revolução, nós não estamos diretamente implicados pessoalmente, né, como sujeitos dessa frase, né? E talvez também a gente possa pensar, ouvindo o que vocês falaram, o que é ser revolucionário, né? Talvez você bradar que você é revolucionário, como a gente tem feito em redes sociais muitas vezes e às vezes de maneira muito confortável, porque, como disse até o Malcolm Gladwell em 2000, ali por volta da Primavera Árabe, ele publicou um artigo na New Yorker que foi muito discutido, chamava "A revolução não será tweetada", acho que era isso, não será compartilhada. Então ele fazia uma comparação entre o ativismo das redes sociais e os ativismos reais, né, por exemplo, do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Quer dizer, ele mostrava que o cara que estava lutando lá para frequentar o bar, que era restrito apenas ao público branco, ele tinha que enfrentar um perigo físico, né? Ele tinha que sentar ali, e foi ameaçado de prisão, foi perseguido por pessoas, por radicais racistas e tal, né? Então, talvez a gente precisasse mexer nessa frase para que ela ficasse talvez menos sonora, menos de memes, né? Uma linguagem menos de meme, e mais para uma linguagem de um compromisso social, né? Então, quer dizer, talvez essa frase pudesse ganhar uma coisa mais próxima do vamos trazer práticas revolucionárias, né? Sejamos revolucionários, implantando práticas revolucionárias. E eu acho que é isso que um pouco vocês ali da ponta fizeram, e você, Rejane, também como editora na Autêntica, tem sido revolucionária, né? E a forma da gente ser revolucionário no Brasil talvez seja passar pelas revoluções que a gente não passou, talvez até queimando etapas. Por isso eu acho que essa expressão também de queimar etapas, de avançar rápido, ela é perigosa também, porque ela pode, por um lado, nos fazer escorregar para frente de um jeito esquisito. Por exemplo, já pegando a realidade política aqui, que o Eduardo comentou, podemos pensar que talvez a Lava Jato tenha sido uma tentativa de queimar etapas. Eu não sei, você citou um arco histórico de eventos no qual esse evento, Lava Jato, não estava figurando. E o que a partir daquilo que a gente tem hoje de informação sobre como foi realizada essa operação e como foi o trabalho das pessoas que deviam zelar pela ordem jurídica brasileira, talvez tenha sido uma tentativa de queimar etapas. E isso não parece ter sido bom, né? E tem um preço aí que o país vai pagar certamente. Então, talvez as práticas revolucionárias, as políticas públicas revolucionárias, talvez elas passem muito, certamente, por inovação, e eu não quero, de modo algum, negar o valor da inovação, mas elas passam também pelas velhas, pelo livro, né? Por esse objeto inovador, né? Que foi objeto de uma revolução tecnológica, inclusive, né? Foi uma revolução da imprensa. Passar pelo transporte público, que é aquilo que o Gilberto Carvalho não enxergou nessa frase dele, era que, na verdade, a população estava revoltada porque pegar um ônibus em São Paulo é insuportável. Então, talvez a gente não possa mais ser tolerante com o transporte público ser no Brasil como ele é, né? Então, a gente pega ou não pega o ônibus, não pode ser dessa maneira, né? A gente vai para outros países e vê que o transporte público funciona para as pessoas comuns, né? Então, eu acho que a gente talvez pudesse sair daqui desse fórum elencando uma série de práticas simbólicas. Eu listaria o livro, eu listaria o transporte, saneamento básico, sem dúvida. Oi? Pois esse atraso, como queimar etapas. O Rio Tietê é uma amostra de como se a gente tentou queimar etapas, por exemplo, na questão do saneamento básico. O cuidado com o meio ambiente, né? Eu acho que tem uma coisa que
está desmoronando no país também é a situação ambiental, né, com as praias do Nordeste todas contaminadas e ninguém se responsabiliza por isso e tudo. Enfim, eu não sei, eu queria concluir tentando puxar um pouco quais seriam as práticas revolucionárias que a gente está devendo ainda, sabe? E aí vamos incorporar a inovação, vamos incorporar o conhecimento industrial, o conhecimento jornalístico, editorial, quer dizer, acho que a gente tem que se articular para que para que essas revoluções aconteçam de verdade no Brasil, revoluções que já estão há muito tempo. E aí a questão do tempo, só para concluir, eu passei agora um período em Portugal e andei me interessando um pouco pela história de Portugal no século XX. É muito impressionante como foi rápida a urbanização e o desenvolvimento de Portugal ao longo do século XX, né? Depois que ali o Salazar saiu de cena, todas as pessoas em Lisboa que a gente conhece, do meio cultural, do meio... O pai era da roça, era agricultor, eram pessoas que tinham poucos recursos, não foram educadas. A mãe era faxineira. Isso foi feito com educação, foi feito com escolas, com livros. Não teve, assim, nenhuma sacada genial, me parece, entendeu? Então, eu acho que a questão do tempo, a gente tem que respirar fundo e só fazer o que deve ser feito, o que a gente já sabe que na verdade, né? É isso aí. Na verdade, eu quero fazer uma confissão. Quando eu soube que o Paulo ia criar uma revista, que é um caderno de resenhas de livros, assim, gente, o que Paulo vai arrumar? Porque, em plena... Nós, completamente rendidos, né, para as redes sociais, um jornal de resenhas de livros, lógico que não vai dar certo. Tem quanto tempo isso? Vai entrar no 4º ano. Imagine o que significa para a gente hoje ter uma revista que é um filtro, e, obviamente, todos nós, editores, que nos levamos a sério e que queremos publicar livros de qualidade, todo mês vamos lá para ver se os nossos livros são resenhados pela 451. Então, ou seja, em pleno século XXI, fazer uma revista de resenhas de livros é uma ousadia incrível, e era uma coisa absolutamente comum na década de 70, 80, não é isso? Ou seja, eu acho que é a única publicação hoje, né, impressa, mas assim, só dedicada à resenha de livros? Rascunho, então. Mas a CUT é mais uma revista de cultura, né? Bom, gente, agora é hora da gente poder conversar. Então, microfones aqui disponíveis. Às vezes a gente ouve falar uma linguagem e ouve com ouvidos como se estivesse ouvindo outra. Eu só queria dizer que quando eu ouço vocês falarem em organizar processos, inovação, eu fico pensando em inovação psicológica, em organizar processos emocionais e cognitivos e argumentativos nossos, que seria o paralelo humano. Temos que inovar na tecnologia, mas temos que inovar em atitudes humanas. E, para isso, a gente precisa de referências ou de parâmetros. Amanhã a gente vai falar de sonhos. Eu só queria adiantar o seguinte. É uma ótima ideia a gente discutir o que seria um sonho brasileiro. Mas é preciso ver quem vai corporificar esse sonho. Nós precisamos desenvolver pessoas, né? Como é que chama? Organizar processos de pessoas que passem, por tanto acreditar nesses sonhos, a serem a corporificação do sonho e da utopia. Então, eu queria dizer, o que vocês falaram num nível, eu digo a mesma coisa no outro. Está ligado. Eu estou ligado ou o microfone? Está tudo ligado. Eu queria fazer um comentário que inicia pelo seguinte. Na verdade, eu vou comentar a
pergunta que o Eduardo deixou ao final, mas começo com o preâmbulo. O preâmbulo é o seguinte: a existência de cada um de nós, e especialmente como cidadãos, ela depende de uma memória do passado, de uma memória do presente e de uma memória do futuro. A memória do passado vai constituir a nossa identidade. A memória do futuro vai constituir o nosso sonho, a nossa perspectiva, aquilo que vai nos puxar para frente, nossos projetos, né? E a memória do presente vai constituir a nossa participação na nossa própria vida, o que ontem o Jorge chamou nos implicarmos na nossa própria vida, assim eu interpretei, talvez o Jorge não quis dizer isso. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é que a memória do passado está sendo totalmente desrespeitada. E, em particular, nos indivíduos, isso está ocorrendo por uma descartabilidade acelerada de grande parte da população. E essa descartabilidade, obviamente, ela é ofensiva a essa parte da população. A mesma parte da população tem uma dificuldade enorme para, minimamente, ter uma memória do futuro, minimamente criar uma perspectiva, ter um sonho e achar que esse sonho irá ser viável. Então, a memória do passado não está, a memória do futuro também não se caracteriza como possível. O que é que fica para o indivíduo, para a existência do indivíduo? Fica o viver em si e o participar da própria vida. No momento em que aquilo que o país propõe autoritariamente não é exatamente isso, aliás, é bem o contrário disso. Tem gente que acha que, nas esferas de governo, que acha que sabe aquilo que é bom, aquilo que não é o bom, sem nenhuma consulta, enfim, processos mais autoritários. Quando, ao mesmo tempo, do lado empresarial, quando se fala em inovação, está se pensando cada vez mais aceleradamente em robotização, inteligência artificial, que, mais uma vez, vai causar uma descartabilidade bastante acelerada, especialmente dados os problemas que a gente tem na área de educação, que são brutais. Então, a grande parcela da população vai ser descartável. Os problemas de emprego vão continuar existindo, não só por essas razões, mas pelas razões da economia internacional e como ela vai se desenvolver. Eu acho, Eduardo, que você tem razão. Nós vamos ter picos de convulsão por nada, entre aspas. Da mesma forma que ocorreu no Chile, que ocorreu em outros países. Por nada vai ocorrer um pico, porque as pessoas, que na verdade é por tudo, as pessoas se sentindo impotentes, absolutamente impotentes no seu presente, eliminadas da sua identidade, sem perspectiva de futuro, elas vão se sentir convulsionadas. Eu vejo que essas convulsões, de fato, vão acontecer. Não vejo que, do ponto de vista econômico, haja uma equação levando para frente de uma maneira minimamente a reduzir as desigualdades. Não vi no passado, ouvi muito pouco no passado, estruturadamente, e não vejo uma perspectiva para o futuro. Então, queria concordar com o que o Janete está colocando e desafiar a gente nesse grupo, que é um grupo diferenciado, de gente inteligente, o que fazer, o que a gente faz. Eu sei que não fiz uma proposta, fiz mais uma análise, mas a gente precisa definir o que fazer. Então, aí, olhando para o Paulo, pensando saneamento, sem dúvida nenhuma, reduziria a conta de saúde brutalmente, geraria empregos, porque pela natureza da obra civil geraria empregos. Turismo é algo que o Brasil deveria ser o rei do turismo mundial, mas para isso precisaria educar melhor a população. Mas nós temos o acolhimento e a cordialidade como parte da
da nossa alma. Então, é algo que nós temos naturalidade para desenvolver e que gera muito trabalho e gera perspectiva para as regiões. E por aí vai. Eu acho que você iniciou, eu estou dando continuidade, vamos ver o que mais vai aparecer aqui. Gente, vocês querem observar alguma coisa ou a gente passa por... Vamos, então, tudo bem. A hora que vocês quiserem, vocês... Quem vai falar? Oi, boa tarde. Também vou fazer mais um comentário aí, a partir da inspiração que vocês deram, e aí, para continuar a conversa. Realmente, eu não acho mais que nós podemos nos dar ao luxo, nesse momento, de ficar apenas em pautas específicas. Porque a situação está num ponto que ou a gente realmente dá uma resposta, que é uma filosofia, um sonho, alguma coisa que se efetive, inclusive, em algum tipo de agremiação eleitoral, ou a gente dá uma resposta, que seja um partido, alguma coisa desse tipo. Ou a gente consegue ter isso, ou a gente vai ter essas ondas que com certeza vão ter, e isso vai ser aparelhado de alguma forma ou de outra, seja pelo Bolsonaro, seja por algum outro doido, e isso não vai ter tempo da gente pensar em livro, em nada. Realmente pode chegar num... Eu também estou bastante preocupado com essa situação, eu acho que pode chegar nisso. No aspecto da cooperativa, que eu achei bem legal vocês falarem isso, juntando com a economia, que a gente tem que dar essa resposta econômica também, não é só filosófica, né? Econômica, eu lembro do Paul Singer, que ele tem um livro chamado Utopia, não lembro sobre o outro, que é sobre as cooperativas, maravilhoso esse livro. E ele faz de cara, ele começa falando, olha, não tem nenhuma forma de troca melhor que o mercado, não inventaram ainda, qual que é outra forma de troca? Seria escambo, escambo não funciona. Então, a questão principal é mais o socialismo, ele está falando socialismo, no fundo, dos anarquismos, acontecer dentro da empresa. E se a empresa for organizada de forma socialista, se ela ganhar o mercado da empresa organizada de forma capitalista, isso seria a verdadeira efetivação de um socialismo no dia a dia. E ele até mostra como que a passagem do feudalismo para o capitalismo foi isso também. A gente tinha uma condição já de capitalistas que tinham mais dinheiro do que os feudalistas, e aquilo deu a passagem. Então, essa passagem para a economia criativa, o nome que a gente quiser dar, na verdade, já está, na verdade. Já tem as condições, as pessoas já querem, já estão, vocês têm cases, já tem milhares de cases, aqui tem 3, a gente vê em todas as feiras, tem. O que nós temos? Nós temos um Estado que não ajuda vocês, não ajuda quem tenta fazer isso. E não ajuda, aí entra, indo no que o Janete falou, o PT e o PSDB não davam resposta porque tinham os esquemas deles. Sejam os esquemas com os grandes empresários, o BNDES é o Banco Nacional de Dinheiro para a elite da situação, não é um banco de desenvolvimento de nada, só dá dinheiro para quem já é da elite, seja com os empresários, seja com os grupos corporativos que o PT é refém, que mantém um esquema lá que não funciona. Aí chega um doidão e fala, vou quebrar tudo. A gente fala, o pequeno empreendedor que voltou no Bolsonaro, tem muita gente que é o cara que quer ganhar dinheiro. E o cara que tem uma empresa lá, não é um fascista. Só que se você não der uma resposta para ele, mínima, para ele desafogar aquela energia dele, ele vai ficar doido, vai falar qualquer coisa. Porque ele sabe, ele intui. E a gente fica falando, não, isso aqui está certo. Não está certo. Não é só que eu estava errado, porque eu estava errado porque era pequeno. O PT e o PSDB estava pequeno, estava apegado aos seus pequenos interesses. Então, a gente tem respostas. É um Estado que realmente faça apoio ao empreendedorismo louco do Brasil. Como o Janete tem debatido bastante com o Mangabeira, né? Está nessa linha aí, nessa linha do debate do você com o Mangabeira. E essa resposta econômica nós temos. Eu acho que a outra resposta que nós temos que ter, que eu acho muito desafiadora, é uma resposta existencial. Porque quem deu essa resposta existencial, a única pessoa que deu isso foi os neopentecostais, com a teologia da prosperidade, que foi uma resposta de uma tentativa de inserção da filosofia e do sentido da vida, junto com o progresso econômico, mas que veio junto com mais um monte de coisa que a gente acha horroroso, que deu a base desse fascismo que a gente está conhecendo. Então, mas a gente tem que ter uma resposta que é uma resposta, não sei se é religiosa, filosófica, alguma coisa que dê sentido a essa experiência, porque a eleição não foi perdida por temas econômicos. A gente começou a eleição debatendo o assunto do Ciro de perdoar a dívida,
e terminou a eleição debatendo não sei o que de piroca lá, uma madeira de piroca. Então a gente acabou debatendo uma madeira de piroca. E a gente pode falar o que for, que ou a gente dá uma resposta a essas questões de como tratar o medo do cara do filho virar viado, ou a gente não tem o que resolver, a gente vai ter que conversar sobre isso. Os caras têm medo do filho virar viado. Não adianta a gente não conversar sobre isso. A gente tem que conversar. E ficar só falando que o cara é um idiota, porque o idiota não vai resolver também. É evidente que ele é um idiota, eu tenho certeza disso, não estou discutindo isso. Eu sou um idiota de não conversar com ele também, que não é possível que eu vou falar para ele, você tem que... Não vou conversar. Então, isso é uma resposta que é filosófica, é existencial. Não é uma resposta apenas econômica. Bem, falei muito, desculpe. Olá, obrigado que vocês estão falando uma boa parte das coisas que eu falei quando vocês não estavam aqui, né? Então não estou mentindo sozinho. Primeiro, acho que minha grande proposta, né, para o Brasil para frente, eu tenho andado do ano passado para cá muito em contato com a China e eu resolvi dedicar a 5ª carreira que eu estou começando em educação. E para mim não tem nenhum outro caminho que tire a gente do ateliê onde a gente está, a não ser sair do analfabetismo funcional que todo profissional que tem um diploma universitário no Brasil tem, né? Independente de que lado político ele esteja. E eu falo isso por várias coisas. Então, a minha palestra de manhã foi sobre transhumanismo. Eu não sei se vocês sabem, um PhD chinês hoje tem 21 anos. PhD. A universidade, o MIT, que é a minha casa, está aceitando um aluno de Singapura no mestrado com 16 anos, que não tem nem faculdade. Então, assim, essa história de educação formal, diploma, etc., deixou de existir. Nós temos analfabetos. Não estou falando de analfabetismo funcional, eu estou falando de analfabetos. Pessoas que estão alijadas de qualquer coisa que a gente está fazendo aqui dentro. E que para ele tanto faz Bolsonaro, Lula, a mulher da goiabeira ou o que seja. Porque ele ainda está na cultura da palavra falada. E aí vale a minha amiga aqui que eu vou com a cara dela e o que ela falar é da minha proximidade, eu vou fazer. A segunda coisa, que é a questão econômica, e que me preocupa muito, é uma miopia absurda brasileira em relação ao que é a economia brasileira. Então, a economia brasileira, para quem está lá fora, a exemplo, China, novamente, China é dona de toda a distribuição energética do Brasil. Toda. Saiu de qualquer geradora, chegou na porta de casa, o meio do caminho é chinês. Eu não acho que eles sejam burros. A China está comprando agricultura de alto valor. Frutas, vinhos, frutas exóticas. A China está tentando substituir a nossa matriz de transporte. Quem fabrica patinete no país, aqui em Santa Rita do Sapucaí, é a Xiaomi. E a gente está chorando porque a Ford foi embora. E a Caoa está comprando a fábrica da Ford para montar aquelas porcarias lá da Jaque que a gente fala mal para caramba, mas que poderia ser vendido no Brasil a $1.000. Então, assim, o Brasil só é uma bosta para brasileiro, com perdão do meu francês. E eu acho que isso é o que o meu querido Dionete estava falando, que é mudar o nosso mindset. Né? Tem um livro aqui que eu vou ganhar autografado de um autor que fala de uma certa síndrome de vira-lata. Acho que recomendo a todos lerem. Está no meu Kindle, eu já li várias vezes, mas acho que esse é o zeitgeist do momento. E essa é uma meta-educação. Isso não é educação, é mudar o mindset. E, enquanto corintiano, a gente acredita que é só mudar um mindset, a gente vai lá e ganha qualquer coisa. Menos o Palmeiras, que vai continuar sem mundial, né? Óbvio. E isso me traz uma angústia muito grande, porque a gente, é o meu 2º ano aqui, e eu faço, eventualmente, palestra uma vez por mês em qualquer lugar. E a gente acaba discutindo coisas do século retrasado. Então, com todo o perdão, vocês que são da área de livros, eu tenho compulsão a livros. Compulsão, é um problema psicológico. Eu tenho 6.400 livros em casa, porque eu já tive uma biblioteca e doei uma biblioteca, estou com a segunda e já estou doando de novo. Eu tenho 3.000 livros no Kindle. Eu tenho um livro no Kindle e tenho um livro físico. Mas eu sou uma aberração da natureza. Eu dou aula e nós estamos desenvolvendo uma técnica de andragogia para dar aulas no WhatsApp. 400 caracteres, porque é o que essa geração que tem DDA extrema consegue digerir. Você vai dando pirulinha de 400 caracteres e ele forma um conceito na cabeça dele. Então, não tem indústria de livro, gente, desculpa. A gente está trabalhando com o aprendizado por holografia, por imagem. A gente parou o país numa greve de caminhoneiros sem imprimir uma folha de papel. Zap Zap. É o aplicativo brasileiro mais importante do mundo, que nem o Zuckerberg sabe que existe. E aí, o que eu acho que é a luz no fim do túnel? Nós temos um poder, que é o que você falou, que é o cooperativismo. E por que a gente tem esse poder? Porque pela primeira vez na história
a inovação, a transformação e a revolução podem imprimir o seu próprio dinheiro. Então, vou fazer uma propaganda descarada aqui, me perdoem. Eu sou conselheiro de um projeto chamado Moeda Seeds. Eu estou aqui hoje, e aí o pessoal do meu projeto estava na Mastercard do Brasil, lançando um cartão de débito do Moeda. Vocês nunca ouviram falar do Moeda. É uma cooperativa que a gente chama de Banco Social de Impacto, que fez a maior captação de recursos do mercado cripto do Brasil. A Moeda tem no caixa dela 80 milhões de reais. Milhões. É uma startup, tem 80 pessoas, que acabou de entrar, está acabando de ficar pronta esse ano, foi construída durante 8 anos, cujo objetivo dela é ajudar 50 mil mulheres, até o final de 2020, a salvar a primeira e a segunda geração. Como? Pegamos uma cooperativa lá em Goiás de catadoras de baru. Então, qual é a função da Moeda? Um banco como o BNDES, emprestar dinheiro para que a catadora de baru se modernize, a cooperativa se modernize. Só que a gente não dá o dinheiro, a gente vai lá e olha a situação. E a nossa equipe de economistas vai lá e faz uma pesquisa de como é que a gente leva mais dinheiro para a catadora de baru. Descobriu-se que o baru é o Viagra do Cerrado e, loucamente falamos, descobrindo que o baru faria uma cerveja que é uma mistura de bó alemã e Guinness irlandesa, mais suave. É o Bordeaux das cervejas pretas. Com 10 quilos de baru, que eram vendidas a R$50, você faz 30 mil latinhas de cervejas vendidas a R$25. Esse dinheiro volta para a Dona Divina lá no Goiás. Ela não sai de lá e a gente salva 2 gerações. A Dona Divina, que não tem conta no banco e passa a ter. A filha dela, cuja vida seria catar baru, e agora vai para a escola. E se ela for para a escola e aprender, seja lá o que foi a escola na época que ela foi para a escola, a gente consegue salvar a 3ª e a 4ª geração, que são mulheres que já vão ter a cultura empreendedora na família, por exemplo, de mãe e avó, e a condição de se integrar nesse novo mundo, porque já vão nascer com contas digitais, exportando a cerveja no marketplace para a Europa, que é o mercado principal dessa cerveja artesanal, etc. Tem mais 200 projetos nessa linha. Isto é um projeto impossível. Se contar para qualquer um, antes de fazer, você está louco, né? Você é um idiota. Você vai largar a vida em banco para catar lata, pelo amor de Deus. Se a gente pegar um livrinho que chama A História da Riqueza do Brasil, a riqueza do Brasil é feita disso. O cara lá, o Coringa, que é o amigo do Bolsonaro, lá do Rio Grande do Sul, que eu nunca lembro o nome dele, ele tem uma empresa de comércio. Mais uma empresa de comércio. Mais uma empresa que vai morrer pela Amazon. Mais uma empresa que trabalha com margem desse tamanho. Tem 1000 funcionários, está vendendo feliz da vida, caramba, 4. Luiz Helena, a mesma coisa. Então, a gente tem que parar de acreditar que é impossível, que tem uma trava gigante, que o governo é uma desgraça, que os impostos vão ferrar a vida da... Gente, a gente sobrevive nisso há 500 anos. Nós somos o povo mais resiliente do mundo. A gente sobreviveu à inflação, Sarney, por toda. Por que a gente não consegue mudar o mindset, arregaçar as mangas e fazer? Essa é a minha pergunta para vocês. Eu queria fazer uma observação, porque, claro que eu reconheço tudo isso que você disse como sendo uma coisa absolutamente factível. Somos empreendedores, eu sou uma empreendedora, mas há outros casos, outras questões que são muito mais graves e delicadas. Para mim, o maior problema do Brasil não é o analfabetismo, é o iletramento, porque você tem muito mais gente iletrada no Brasil, que não sabe fazer o uso da língua e da escrita, ou seja, não sabe ler. E é por causa disso... E o Domênico fala não só no livro, mas sempre que ele dá entrevista, ele fala como que esses grupos de direita se apropriaram do medo. A gente vai lançar um livro em breve chamado Engenheiros do Caos, que mostra exatamente isso. O uso do software, o uso do algoritmo, trabalhando com a cólera e com o medo. E, por causa disso, eu acho que isso vai ficando cada vez mais claro para a gente, é que a gente vê um estacionamento, talvez seja isso, social, que também acho que tem a ver com ressentimento. Nunca a gente viu uma concentração de renda tão grande na mão de tão poucas pessoas. As pessoas elas estão ficando, de fato, amedrontadas e ressentidas. Existe uma cólera. Então, assim, claro que o empreendedorismo é uma saída para a sociedade de modo geral, mas há outras questões de fundo que são muito graves, quer dizer, que é a manipulação do medo, a manipulação da cólera, a manipulação do ressentimento. Eu acho que a colocação da Rejane está muito próxima de algo que eu gostaria de complementar. A nossa conversa aqui ela tem 2 planos que conversam entre si. Quer dizer, tem o plano
das ações individuais, empresariais, que são inovadoras e que são revolucionárias dentro da sua esfera, do seu âmbito de atuação, é aquela proposta do Nietzsche: pequenas ações divergentes são necessárias. Isso é uma revolução micro. Agora, tem um pano de fundo que a Regiane trouxe muito bem, que é esse reservatório de insatisfação latente, que pode caminhar para o bem ou para o mal. É uma insatisfação difusa, muito aguerrida, que as pessoas estão furiosas com a vida como ela é e com tudo que elas veem ao seu redor. E elas querem mudança, e é bom, porque o combustível da mudança é essa insatisfação. O problema é que a extrema-direita está sabendo usar muito melhor essa insatisfação do que o campo progressista democrático. E foi o que aconteceu, Regiane, nos anos 30. Os anos 30 foi um período de grande insegurança, crise mundial, o crash de 29, a Grande Depressão, todo um desapontamento muito aguerrido das pessoas, desemprego, desigualdade, insegurança, incerteza, medo, que é o sentimento dominante nesse tipo de situação. E quem conseguiu capitalizar isso foram as forças políticas mais retrógradas do planeta. Levou o mundo para uma guerra mundial. Será que nós vamos repetir esse caminho? Por que nós temos tanta dificuldade, já que a satisfação aí está, por que nós temos tanta dificuldade em mobilizá-la e organizá-la para um fim que seja avanço e não retrocesso? Uma coisa que não sai da minha cabeça: não existiriam Trump e Bolsonaro sem mídia social. São produtos e sequelas dessa maldita tecnologia. Eu amaldiçoo a tecnologia que produz isso. Não é possível. Agora, nós não vamos conseguir usar essa tecnologia para evitar desastres dessa ordem, ou pior, o pano de fundo é a insatisfação latente que está aí. Mais um dado do nosso mundo, e que também não me sai da cabeça. A Economist publicou, a revista inglesa The Economist publicou outro dia um estudo sobre demografia. Olha que coisa espantosa. Para um jovem de 15 anos hoje, a probabilidade de morrer antes de chegar aos 50 anos é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. Sabem por quê? Morte por desespero. Os demógrafos criaram uma categoria, Deaths of Despair, causada por... São 3 coisas por trás dessa categoria: vício em opioide, suicídio e doenças do fígado. Opioide, painkiller, medicamentos para aliviar a dor baseado em ópio. Por ano. É muito pior que a violência brasileira. É muito pior que a violência brasileira. Mata 70 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Opioide, suicídio e doença do fígado, causado especialmente por alcoolismo. E por redes sociais, né? Agora, será que essas tecnologias já trazem em si esse descaminho? Ou será que nós podemos resgatá-las de alguma maneira para que o desastre não continue acontecendo? Agora, alguém aqui tem dúvida de que Trump e Bolsonaro não existiriam sem mídia social? Não existe. Não tem como. Sobre essa questão... Trabalhar isso para... Não. Eu tive um debate outro dia com o Ricardo Abramovay, que é um grande pensador desse mundo da tecnologia, né? E ele diz que essas tecnologias foram desenhadas com esse objetivo. Quer dizer, foi a tal da economia da atenção, não, porque assim, ela é feita para que você trabalhe para ela, é feita para que você gaste o seu tempo pessoal, afetivo, o seu sono, né? As nossas horas de sono estão sendo transformadas em dinheiro, né? Assim, tem um livro que saiu pela editora Ubu chamado Os Fins do Sono, que é de um cara chamado Jonathan Crary, de Colômbia, que ele fala isso, que assim, que a última fronteira do capitalismo seria o sono. Então, o exército americano está fazendo estudos para evitar que, sei lá, maneiras de fazer com que os soldados não durmam na guerra, porque o sono dos soldados é um dos maiores custos da guerra, que é o cara que está parado, né?
O que eu acho, assim, em relação ao mindset, como você falou, tem um mindset que a gente precisa mudar no Brasil, e que aí tem uma relação com uma coisa que aconteceu hoje aqui no fórum, super importante, a qual eu não estive presente, que foi a visita à penitenciária APAC, que tem aqui perto, né? Um projeto. É simbólico a gente falar de penitenciária no momento que ele está discutindo revoluções, até porque a mãe de todas as revoluções foi ali uma derrubada de uma prisão. Então, talvez a gente tenha que, como brasileiros, derrubar as nossas bastilhas antes que um aventureiro o faça, né? A gente tem que comprar essa briga de acabar com essas prisões e, ao lado, talvez uma coisa que seja inseparável da questão da desigualdade que o Eduardo já apontou, é a questão do racismo. Eu tenho sido obrigado, até por essa questão dos livros e das coisas assim, a olhar para isso. E é tão desagradável você ver coisas. Outro dia eu vi o Emicida no Facebook falando assim, ele saiu de uma reunião de trabalho, ele e um amigo, e ele não conseguia voltar para o centro de São Paulo porque nenhum táxi aceitava. Ele e o amigo. Você imagina o que é isso? Você tem uma vida de trabalho, um executivo legal, não sei o quê, acabou a reunião, pega um táxi e foi embora. Uma coisa banal da sua vida. E esses caras não conseguiam pegar um táxi, nenhum táxi parava, aí chamava aplicativo, o cara não entrava. Por quê? Porque eram dois manos com boné e moletom, e aquilo ali basta para ele não ter acesso. Então, eu acho que o mindset que a gente precisa mudar ou então o Giovanni Martins, que é esse escritor que é da favela do Vidigal, no Rio, tem um conto em que ele conta a raiva que ele tem ao esperar um ônibus do lado de uma senhora em Copacabana, e a senhora tem certeza que ele vai assaltá-la. E aí ele vai lá e fala, bom, então eu vou causar medo nela mesmo, né? E ele tem um certo prazer sádico em deixá-la com medo, né? Eu, quantas vezes, pegando o ônibus, não senti o medo que aquela senhora sentiu no conto dele? Então, o meu mindset precisa mudar. Eu acho que a gente precisa ter uma questão de rever a política penitenciária, de libertar presos que estão provisórios, entendeu? Isso já não, vão aproveitar a questão casuística, política que apareceu aí, para, então, tirar quem foi pego com uma trouxinha de maconha, tirar da cadeia esse cara, porque esse cara ele poderia estar trabalhando na cooperativa, só que ele trabalha, inclusive, um tipo de cooperativa que é a cooperativa do tráfico, né? Que é bem cooperativa, inclusive, né? A maneira. Então, eu acho que a questão penitenciária, a legalização das drogas, me parecem gestos revolucionários necessários no país. Senão não tem mindset, não tem inovação, não tem livro que segure enquanto tiver uma parte da população encarcerada e a gente continua a encarcerar essas pessoas. O Pedro Abramovay, ele é o nosso opioide, né? O nosso painkiller é a penitenciária. O Pedro Abramovay, que é filho do Ricardo Abramovay, ele tem um trabalho que ele publicou no portal Jota, que é muito legal de notícias sobre o mundo jurídico, e ele assistiu às audiências em que os juízes decidiam se a pessoa presa era traficante ou usuário. Falou que os caras não ficavam nem 2 minutos na frente do juiz e nem sequer eram interrogados. E aí vai para 5 anos na cadeia, para 3 anos, fica mofando ali. Aí não tem jeito de... Não tem como. A coisa que eu mais gosto é, depois de uma reunião dessa, pudesse ter sequência, né? Porque aqui a gente fala, a gente sonha, a gente exagera, e a gente não exagera, tal. Não sei se você anda de ônibus em São Paulo, eu ando e eu gosto, viu? Sabe por quê? Porque eu ponho no aplicativo o horário e o ônibus passa no meu ponto naquele horário. Em São Paulo. O que eu quero dizer, só com esse exemplo, é que a gente tem que ter o pé no chão sobre o que fazer. E o que nós vamos fazer? Eu fui há uma semana, depoimento pessoal rápido, minha filha foi se aposentar por mil problemas, e eu fui na fila do INSS, no centro de São Paulo, e eu esperei 2h30, e onde estava o mais pobre, mais humilde, mais simples desse país. E eu lá no meio. E eu poderia dizer que 99% estavam falando bem do Bolsonaro. Né? Aí, eu moro num prédio ali na São Carlos do Pinhal, classe média um pouquinho e tal. Entro no elevador, tropeço com um jornal na mão, encontro 2 senhoras do meu prédio,
eu estou com o jornal e falo, desculpa, eu estava aqui vendo coisas que o Bolsonaro falou. E elas me disseram, não, ele está sendo perseguido. Ele está sendo injustiçado. Eu acho que foram 2 pequenos mundinhos de que não vai ser fácil a batalha contra o que está acontecendo no Brasil. Não vai ser fácil, não vai. Ou por rede social, sem rede social. Eu acho que ele se elegeria sem rede social, o Bolsonaro, pelo seguinte motivo. Houve um antipetismo fundamental nesse país. Eu acho que com ou sem rede social, Trump eu não sei, mas eu acho que aqui, porque eu acompanhei a carreira do Bolsonaro como jornalista, 2 anos antes, ele falando 2, 3 coisinhas, eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai acertar, porque ele estava falando um pouquinho o que estava potencial na sociedade. Então, a minha fala termina, Cristina, e aos organizadores, que a gente tente sair daqui. Eu até conheço uma editora que poderá publicar um livro com os principais temas levantados, debatidos, porque a gente não se perca, o seu depoimento, o seu, os outros a gente está mais... Como é que a gente faz? Vamos criar um pouco de memória e publicar um livro. A gente já pensou nisso, tá? Mas olha só, Ricardo, sabe o que eu acredito e concordo com Janete? É porque foi através das redes sociais que esse medo foi capturado e foi reproduzido diariamente em exaustão. Ou seja, eles manipulam muito bem. Porque eu tenho amiga e amigos que votaram num grupo ou no outro. Os que votaram no Bolsonaro só recebem notícias positivas do Bolsonaro. Os que não votaram no Bolsonaro só recebem notícias negativas. Então, é isso que a rede social faz. Ela separa esses grupos e ela só entrega aquilo que convém a cada grupo. Isso é a imprensa. A gente não pode achar que o mundo se divide todo em notícia apenas pelas redes sociais. Entendeu? Não é só, mas também não é determinante. Ela, porque fala só com um, fala só com o outro. Eu não sou... Eu digo que meu partido eu sou do Partido Democracia Radical. Né? Então, tenho convicção de que o antipetismo levou o Bolsonaro... O antipetismo levou o Bolsonaro ao governo. Eu preciso só defender a turma de tecnologia. Calma. Senhores, eleitores do meu Brasil varonil, neste momento eu preciso dizer e revelar algumas coisas sujas do meu passado. Tá? Não sei se vocês assistiram o documentário que fala das eleições americanas, da Cambridge Analytica. Eu venho dessa tribo. Eu sou aquela criatura maldita, com nome maldito, chamado cientista de dados. E, por um acaso, a empresa que eu trabalhava antes, que se chamava Hewlett Packard, vendeu as engines de dados do nosso amigo Facebook. Eu sei como funciona aquela máquina lá dentro. Para quem quer entender como funciona o Facebook, volta para Joseph Campbell, entende o poder do mito. Vai aqui, onde está perto da pousada que eu estou, lá em cima, e vê a dona Maricota, de 90 anos, na janela. Então, assim, o Campbell falava do mito, e o Facebook faz a exploração do mito. Qual é o mito? O espelho. Narciso. Ponto. Então, assim, o que é feito nas redes sociais é a coisa mais cruel e mais estúpida que existe no mundo. Usar o ser humano contra ele mesmo. Ponto. Então, para quem não sabe, 68% do tráfego da internet vem de filme pornô. Se vocês googarem uma coisa chamada Two Girls, Two Cup, é uma coisa horrível, não recomendo ver, mas é um dos vídeos mais vistos da internet. O nosso influenciator... O nosso influenciator mais famoso, a única pessoa do planeta que tem 1 bilhão de views, é um funkeiro que a letra do funk é horrível. É tudo que você estava reclamando, é homofóbica, é xenofóbica, é racista, é bolsonarista, é pentecostal, é tudo junto. Né? Então, assim, o ser humano é o ser humano. Eu tenho a minha opinião sobre a eleição do Bolsonaro, porque eu vi um milagre acontecer em São Paulo. E eu conheço a pessoa que fez esse milagre. Chama Nizam Guanais. Nizam Guanais, ele fez o impossível. Ele pegou o Mário Covas e fez o Mário Covas ganhar do Paulo Maluf a 2 semanas da eleição. É a teoria do Nizam, né? E eu, como sou baiano, vou defender a teoria dele.
Volta aí. E aí, o que o Nizam falou para mim em janeiro de 2008, ele falou, o Papajaca, porque quem nasce na minha cidade é Papajaca, nós estamos ferrados, o Bolsonaro vai ganhar. Aí eu falei, cara, você está maluco, ninguém nem sabe quem é o Bolsonaro. Ele falou, é exatamente por isso. Vai ficar todo mundo brigando contra todo mundo, ninguém vai dar nada pelo cavalo azarão, ele vai vir lá de trás, vai ficar fora do radar e ele vai usar a única ferramenta que nós não temos controle, a imbecilidade humana. Não são mídias sociais. Então, Bolsonaro, e eu vou falar do meu ex-sogro, uma pessoa de 70 anos, que tem uma escola bilíngue, uma pessoa extremamente letrada, extremamente culta, que falou a frase que você falou, eu prefiro votar em qualquer coisa menos o PT. Mesmo que essa qualquer coisa tenha dito coisas como aquela pessoa merece ser estuprada. Então, a imbecilidade, que é um estado de espírito, ela toma conta do ser humano quando ele está tomado por raiva e fatores emocionais, quando ele para de pensar. Então, as mídias sociais simplesmente capturaram quem não estava pensando. Hoje, usando as tecnologias da net, nós temos um problema. Esse final de semana pode acontecer uma Bastilha sangrenta. Se o nosso querido amigo realmente for para São Paulo, como é que se diz, comemorar, enquanto a gente estava conversando, o Lula pode ser solto. Já foi? Pronto. Se ele for para São Paulo, se o Lula for para São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo está preparando uma operação de guerra para ficar no meio do caminho. A Polícia Militar de São Paulo está preparando uma operação porque eles acham que vai ser tipo Palmeiras e Corinthians. Isso não tem nada a ver com redes sociais. Isso é assim. Assim, é isso que eu quero dizer. É só um meio. Sim, mas é só um meio. Se a gente não tivesse aqui, eu cansei de ir em jogo do Corinthians porque um amigo ligava para o outro, que ligava para o outro. Então, assim, a mídia, ela é um meio. Só um minutinho, tem mais uma pessoa que quer... Eduardo, tem uma pessoa que quer falar aqui. Até que horas? Eu acho que a gente... Mas a gente pode... O papo continua na rua, na cidade. Gente, deixa eu fazer uma... Essa aqui de cima. Espera aí, só... Ricardo. Só um minutinho, gente. Tem uma pessoa que quer falar aqui. Eu queria aproveitar para avisar todo mundo, embora a gente esteja falando aqui de redes sociais e tal, me lembrei disso. Esse debate, como o Ricardo falou que gostaria de ver sequência, né, vai estar, esperamos que ainda hoje, disponível nas nossas mídias sociais do fórum. E todo mundo vai poder rever, contribuir e comentar. Então, vou passar aqui para mais uma pessoa. Gente, boa noite. Eu vou aproveitar só para dar um aviso. A gente ia projetar um filme aí, Amigo do Rei, sobre a mineração, liberado pelo André Delia, que é um cineasta, e por razão de tempo, cansaço, etc., a gente resolveu não fazer a projeção, pedimos desculpas, e vamos concentrar esforço na mesa de amanhã, 9 horas, sobre mineração, em que vai ter participantes das mineradoras e gente que tem crítica à mineração e defende um outro projeto do país. Sobre essa discussão, eu queria só assim, eu comecei a ficar um pouco deprimido com a maioria das falas. Eu acho o seguinte, a humanidade já atravessou diversos momentos em que a humanidade parece que o mundo vai acabar, e o desespero, e eu acredito muito que vai prevalecer a racionalidade, a razão do ser humano, a história, a reflexão, a história, nós somos uma construção histórica. Então, eu queria recomendar bastante tranquilidade, que o pessoal saia daqui, vá divertir um pouco, está todo mundo cansado, o mundo não vai acabar, e Descartes, ele disse, penso, logo existo, para recuperar a confiança do mundo, porque todas as autoridades e verdades haviam caído por terra. Então, eu acho que nós devemos acreditar no que está acontecendo no Brasil. Parece mais uma convulsão, uma cisticercose cerebral que acometeu a nação, e isso vai passar. As pessoas, depois que vão se debater muito, babar muito, vão acalmar e nós vamos sair dessa de boa. E o Fórum do Amanhã é uma mensagem de esperança e confiança na razão. Não vamos nos desesperar e embarcar em canoa furada, não, por favor. Eu acho que depois dessa fala nós não podíamos ter uma melhor conclusão.
para o nosso debate. Muito obrigado pela contribuição.